o PlayStation 2. O que você acha a respeito sobre o PlayStation 2? Quais as lembranças que você tem a respeito sobre o console mais vendido do mundo? Quais os jogos que você mais jogava no PlayStation 2? Qual o impacto que você acha que o PlayStation 2 teve no mundo inteiro? Qual a franquia que você mais gostava de jogar no console? Para quem não sabe, o PlayStation 2 é um dos consoles, que marcou uma geração inteiramente bem entrosada nos anos 2000, nos anos em que iniciava-se o século 21 com a chegada do PlayStation 2, que acabou gerando muito impacto e gerou uma comoção inteira em relação a toda a sua produtividade, em relação aos jogos, em relação às franquias, em relação aos impactos que ele tinha com toda a sua tecnologia, com a imprensa destacando muito bem o quanto que o trabalho da Sony já estava vindo muito decente, e acaba que o PlayStation 2 se tornou um marco para muita gente, e que existe até mesmo pessoas que jogam no PlayStation 2 mesmo já tendo se passado 25 anos. Então hoje a gente vai descobrir no nosso quadro Porquê das Coisas, porque o PlayStation 2 é o console mais vendido da história. Isso contando no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui. Então eu espero que você possa gostar muito do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque eu sou Anthony Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. Então bora começar falando um pouco sobre o PlayStation 2. Galera, antes da gente falar aqui a respeito sobre o PlayStation 2, só avisar uma coisa que é importante, A gente está gravando esse vídeo antes do Nintendo Switch se tornar o console mais vendido da história. Falta aí poucos milhões para o Nintendo Switch chegar no nível do PlayStation 2, chegar à altura do PlayStation 2. Então a gente está gravando esse vídeo antes do Nintendo Switch se tornar o maior console da história, tá? Opa galera, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Só avisar para vocês que lá no nosso Instagram de curiosidades a gente está postando muita coisa em relação ao nosso dia a dia. Estamos postando também agora as publicidades e propagandas. Sim, para quem não sabe, virei publicitário e estou fazendo muitas publicidades e propagandas lá no canal Gatoso Curioso no Instagram. Então segue aqui embaixo, tá bom? Vai estar aí na tela e também vai estar na descrição. Confira lá algumas das nossas publicidades que a gente está fazendo e aproveita também para curtir as notícias que a gente sempre posta por lá. Bora pro vídeo. Então vamos lá, meus amigos, falar a respeito sobre o PlayStation 2, que no momento que a gente está gravando esse vídeo, faz mais ou menos em torno de um mês, mais ou menos, que o PlayStation 2 completou 25 anos de existência, sendo um dos consoles mais marcantes da sexta geração, um console que muita gente queria ter, muita gente empolgava demais com toda a sua revolução tecnológica. Mas antes vamos começar primeiramente lá pelo PlayStation 1. O PlayStation 1 que iniciou praticamente o trabalho da Sony com o mundo dos games. O PlayStation 1 foi lançado em dezembro de 1994 lá no Japão e depois em 95 para o resto do mundo. E que teve um impacto assim gigante, porque até então a gente só tinha apenas a Nintendo e a Sega disputando pelos consoles da época, nos anos 90. E com a entrada da Sony, com o PlayStation 1, muito se falava a respeito do quanto o PlayStation 1 era revolucionário com os seus jogos em 3D, que era uma novidade para a quinta geração de consoles, com o seu leitor de CD, que agora os consoles da Sony em si estavam tendo leitor de CD, o que você poderia jogar vários jogos incríveis no período dos anos 90, e que isso passou inteiramente para o PlayStation 2. A construção do PlayStation 2 começou no finalzinho ali dos anos 90, mais ou menos entre 1998 e 1999, lá no Japão, que é onde fica a sede da Sony. E aí, então, já em 1999,
quando o PlayStation 2 estava então começando a ter essa construção para logo de cara ser lançado, muita gente já ficava de olho de como o PlayStation 2 poderia se revolucionar. E aí então que a gente chega no nosso ponto principal aqui, que o PlayStation 2 foi lançado em março de 2000 no Japão e depois lançou pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil chegou muito tarde, né? Chegou em 2009, se eu não me engano. Mas quando lançou o PlayStation 2 em 2000, já logo de cara no Japão e para algumas partes do mundo foi algo extremamente incrível por causa da evolução tecnológica em relação ao CD. Porque muitos dos jogos em si, né, jogos em CD, se eu não me engano, você poderia rodar até em 1080p, né, com 1080p com até 60 frames por segundo. E cara, a revolução em si do PlayStation 2 com os leitores de CD, cara, era uma coisa extremamente incrível, né, e que praticamente rondou essa era dos jogos em si que a gente está tendo hoje. Mas não somente isso, mas como o PlayStation 2 também teve todo esse impacto em relação às franquias, né? Tá até mesmo passando aí na tela alguns dos jogos e franquias que teve o PlayStation 2, que eram jogos e franquias extremamente absurdos, né? Quem lembra, por exemplo, né, de franquias como GTA, né, que lançou nos anos 2000, que teve um impacto assim bizarramente loucaço com o GTA V, por exemplo, né? Um dos jogos mais vendidos da história. Fora que o PlayStation 2 estava até num preço decente, vamos dizer assim, não estava sendo um preço tão econômico, mas estava um preço decente, que fez muita gente comprar. E o impacto que teve no mundo todo, principalmente que nos anos 2000, vinha muito dessa questão da geração Y, que compactuou demais com o PlayStation 2 sendo lançado, depois até mesmo com a geração Z, no final da geração do console em si. E foi aí então que a Sony começou a fazer uma dominância absurda e inacreditavelmente heróica em relação ao PlayStation 2, com todos esses motivos que eu acabei de falar. Tanto é que, segundo algumas fontes, o PlayStation 2 chegou a vender quase 160 milhões de unidades vendidas, e ele terminou em 2013, em janeiro de 2013 para ser mais preciso, né, para dar uma segurada a mais no PlayStation 4, que ia vir logo em seguida, e por causa também do PlayStation 3, que estava sofrendo muito em relação às suas vendas, que cara, se não fosse essa terminação do PlayStation 2, o PlayStation 3 seria um fracasso imenso da Sony. Eu já até mesmo falei no vídeo falando sobre os 30 anos do PlayStation, que a gente postou ano passado, que se não fosse a Sony voltar atrás com o PlayStation 3, seria um fracasso imenso. E foi por causa dessa descontinuação que nem todo console, claro, dura para sempre, que o PlayStation 3 e o PlayStation 4 começaram a ganhar força também. Mas agora a gente tem que olhar um pouco para essa questão do Nintendo Switch, sim, porque o Nintendo Switch, né, só em 8 anos de Nintendo Switch que a gente está tendo, ele já pode ser o console mais vendido da história, né? Se você está vendo esse vídeo alguns meses depois, saiba que o PlayStation 2 pode ser ultrapassado pelo Nintendo Switch, né, no momento que você está vendo esse vídeo, né, daqui a algum tempo. Isso porque o Nintendo Switch, com todo o seu carinho possível em relação aos seus jogos, em relação à inovação da Nintendo com as televisões, em relação à forma de remodelação com os tablets em si, né, que o Nintendo Switch tem essa modelagem de paisagem com os tablets, pode se tornar o console mais vendido da história daqui a algum tempo. Porque a diferença até mesmo é pouca, né? É muito pouca diferença, né, no momento que a gente está gravando esse vídeo, mas que no momento em si que a gente está, né, postando esse vídeo, o PlayStation 2 continua sendo o console mais vendido da história. E fica saudades de todo mundo
seja no Brasil, seja no Japão, seja no mundo inteiro, o quanto que era divertido ir na casa dos amigos, na casa de familiares e ter um PlayStation 2 ali para poder jogar vários jogos e franquias incríveis. Mesmo assim, né, já tendo passado 25 anos, o PlayStation 2 continua a ser jogável em várias partes do mundo. Tem gente que até mesmo tem um PlayStation 2, mesmo já tendo passado aí vários e vários anos, e que em geral é um console muito bom devido a todas as suas franquias, a qualidade dos jogos, as franquias também, os leitores de CD, né, toda a sua inovação, o preço em si também, tudo isso faz com que o PlayStation 2 seja o console mais vendido da história e que a gente deixa saudades em todo mundo. Se você teve um PlayStation 2, comenta aí qual jogo você mais jogava. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo de arranho a todos vocês e até mais, meu amigo.